Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, hoje o nosso assunto vai ser um pouco cabeludo, porque atinge diretamente a vida das pessoas e também porque está sendo alvo de muito debate político, mas não aquele debate produtivo, mas o debate ignorante. Ou as pessoas não sabem direito sobre o que estão falando, ou então por malandragem pura. Mas a gente vai esclarecer aqui a questão da inflação. O que é inflação? Vamos começar, antes de falar inflação isso, inflação aquilo, vamos definir o que é inflação. A inflação nada mais é do que uma evolução, uma medida de evolução dos preços dos produtos que as pessoas mais consomem. E o que aconteceu no Brasil de janeiro para cá? Esses preços se aceleraram e realmente se aceleraram muito. A inflação anual ou anualizada, como se diz, em janeiro do início desse ano, no Brasil, estava em 4,56%, dentro dos padrões normais dos últimos anos. Acelerou para 9,68%. Eu estou falando que a inflação brasileira acelerou 112%, ou seja, mais do que o dobro do que era no início do ano. O que está acontecendo? Por que os preços estão subindo dessa maneira? Vamos ver os componentes, o que forma a inflação do Brasil. De uma maneira geral, essa inflação que a gente fala, ela é medida pelo IBGE mensalmente, ela é composta por 9 itens principais. Quais são eles? Alimentação, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Está subindo em todos esses itens? Não, ela está concentrada essencialmente aonde? Na questão da alimentação e na questão dos transportes. Em segundo plano também nós temos artigos de residência e habitação. Mas tudo começou, a inflação brasileira começou a ser muito pressionada por esses dois fatores que eu disse inicialmente. Alimentação e transportes, que inclui a questão dos combustíveis. Mas por que aconteceu isso? Qual foi o motivo que gerou essa aceleração? A alimentação, ela foi uma consequência direta da pandemia. A pandemia, gente, provocou o quê? Provocou isolamento social e provocou também problemas de abastecimento, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Brasil, lógico, grande produtor de alimentos, a agricultura continua funcionando, mas quando nós olhamos que a maior parte das cidades, ou praticamente todas as cidades brasileiras, partiram para o isolamento social, o que estava aberto naquele momento? Apenas algumas coisas. Que coisas eram essas? Supermercados ou lojas que vendem gêneros alimentícios, farmácias, lojas de conveniência e postos de combustíveis. Então as pessoas ficavam em casa, ainda no ano passado, e faziam o quê? Não tinham nada para fazer. Por isso tanta piada que o isolamento social, o lockdown, engordava as pessoas. Ou seja, ficava em casa, não tinha o que fazer, televisão enchia o saco, aquela coisa. Vamos comer. E vamos comer mais. Vamos nos abastecer. No início desse período, lá por março, abril e maio de 2020, nós observamos até faltar gêneros alimentícios nos supermercados, que não chegava à velocidade que as pessoas compravam para se estocar. E também nós vemos outro fenômeno. Os outros países partiram para políticas similares de fica em casa, e isso aí gerou uma oportunidade para a agricultura brasileira. O Brasil começou a exportar muito produto, muito alimento
Por quê? Porque nos outros países, as pessoas, os agricultores, estavam com dificuldade de produzir e entregar produtos em função das restrições à locomoção inerentes, sim, ao isolamento social. Esse foi um fator aqui no Brasil. Qual foi o outro fator? Combustível. Não que os postos de gasolina influenciassem isso, não. Até os postos de gasolina ficaram com problemas que as pessoas não saíam mais de casa e iam gastar gasolina e diesel para quê? Então a venda de combustível no Brasil caiu muito e, no primeiro momento, até o preço da gasolina, o preço do diesel, do etanol caiu bastante. Mas depois subiu em função da alta do preço internacional do petróleo. O que nós temos nesse ponto? Uma organização, um cartel, chamado aqui no Brasil de OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles se reúnem periodicamente e tentam acertar as cotas que cada um desses países pode produzir para manter o preço do petróleo num equilíbrio favorável a eles. Muitas vezes eles se desentendem, um começa a produzir mais que o outro, tem uma corrida de preço, daí o preço do barril cai. Mas, dessa vez eles se organizaram bem, acertaram muito bem uma oferta limitada de óleo para o mundo, fazendo com que o preço subisse. Se não me engano, foi mais de 60% nesse ano. Isso aí impacta na inflação? Sim, impacta na inflação brasileira e na inflação mundial. O ponto é esse, é muito simples. Tá? Mas vamos ver, será que isso aí... a inflação brasileira, como eu falei antes, subiu em termos anuais de 4,56% em janeiro para 9,68% agora, de acordo com o dado de agosto, segundo o IPCA. E no resto do mundo, como é que foi? Vamos dar uma olhada, só deixa eu mudar a planilha aqui. Olha só, eu falei antes que a inflação brasileira passou por uma aceleração de 112%. Na Alemanha subiu de 1% para 4,1%. Ou seja, uma aceleração de 310%. Vamos ver outro país? Estados Unidos, a grande economia mundial, será que ela foi forte o suficiente para evitar essa aceleração inflacionária? Não, a aceleração foi inclusive maior que a do Brasil. Ela estava em 1,4% em janeiro e aumentou para 5,3% agora em agosto, ou seja, uma aceleração de 279%. É um fenômeno global. Vamos pegar mais um dado. Aqui, um dado interessante. Reino Unido. A libra esterlina, que voltou agora, depois que eles saíram da União Europeia, que seria, em tese, a moeda com maior força no mundo, mais estável do mundo. A inflação lá subiu de 0,7% em janeiro ao ano para 3,2%. Uma alta, gente, de 357%, maior que o Brasil. Por quê? Basicamente, pelos mesmos motivos do Brasil. Petróleo e, essencialmente, alimentação, alta dos alimentos. No Brasil, nós podemos observar que subiu até menos, porque nós somos países fornecedores. O mercado interno, de certa maneira, foi preservado um pouco mais que o mercado global. E aí, gente, existem receitas para combater a inflação. Qual é? Quando a inflação aumenta, os economistas dos bancos centrais de plantão naturalmente imaginam que se a inflação está aumentando é porque as pessoas estão procurando mais produtos que tem disponível no mercado, ou seja, estão gastando muito mais e já que estão gastando muito mais, tem muito mais dinheiro disponível, os preços aumentam. Mas será que isso está acontecendo aqui? Será que está acontecendo no mundo? Querendo ou não, o nosso Banco Central reage como? Bom, vamos inibir as pessoas de consumir, vamos incentivá-las a poupar. Como é que se faz isso? Aumentando a taxa de juros, no caso do Brasil é chamada de Selic, a taxa básica de juros,
Isso que foi feito desde o final do ano passado, início desse ano, agora não me lembro direito. E aí vai minha crítica. A inflação brasileira e a inflação mundial, ela não está sendo gerada porque as pessoas estão, na totalidade, consumindo mais, estão vorazes por consumir. Não é isso. É um fator extraordinário. É a questão do petróleo e é a questão dos alimentos que estão faltando no mundo. As pessoas estão mais tempo em casa, tá? Mesmo depois dos lockdowns, as pessoas aprenderam a ficar mais tempo em casa e passaram a se preocupar mais em ter gêneros alimentícios, a ter comida estocada em casa. Isso está provocando desequilíbrio. E, naturalmente, isso aí gera nesses produtos um aumento de preço. É aquela coisa, se mais gente quer comer arroz com feijão, o arroz com feijão vai aumentar de preço. E qualquer outro produto que as pessoas queiram mais, vai aumentar de preço. É quase que uma lei da natureza. Até é uma lei da natureza. E é isso que está acontecendo no mundo. Certamente é um fenômeno passageiro que deve se normalizar no decorrer dos próximos meses ou até o ano que vem, em relação a alimentos. Questão do petróleo também deve ter uma normalização no médio prazo, seja pelo aumento de produtores não tão tradicionais assim, seja pelo aumento da produção da própria OPEP ou a adoção de combustíveis mais alternativos, como eletricidade, aceleração desses processos de combustíveis alternativos. Quando... já ia esquecendo, a minha crítica aqui que é a inflação no Brasil e também no mundo, ela, como nós vimos, está sendo causada por dois fatores específicos, não gerais, que é preço do alimento e preço do petróleo, decorrendo para os combustíveis. E aí? Será que vale a pena aumentar juros para conter consumo de alimentos e consumo de combustíveis? Eu acho que não. Eu acho que se o motivo que o Banco Central brasileiro está argumentando para aumentar juros nesse momento é a inflação, o motivo não está correto. É essa a minha crítica. Os outros países do mundo estão segurando os juros. Por quê? Porque eles têm pressa em recuperar emprego, têm pressa em recuperar produção. Aqui está recuperando. Observamos aí uma queda na taxa de desemprego de agosto, um aumento da empregabilidade, tá, pelo CAGED, de 300 e tantos mil postos de trabalho a mais em relação a julho, mas não justifica aumentar juros se a inflação é motivada por fatores específicos. Nós tivemos nos últimos anos muito déficit fiscal, ou seja, o governo gastou muito mais do que arrecadou. Isso aí gera dívida. O governo não pode emitir dinheiro para pagar isso aí. Isso aí gera dívida que tem que ser rolada ou tem que ser paga. E para facilitar a rolagem, o que se faz? Se atrai aplicações financeiras. Como? Aumentando a taxa de juros. A rigor, é isso que está acontecendo no Brasil. Os juros estão aumentando, não por causa dessa inflação de alimento, não por causa da inflação do combustível e algumas decorrências no campo da habitação e gastos pessoais. Os juros brasileiros estão aumentando para equilibrar as contas nacionais. Ano passado, o Brasil voltou a gastar muito mais do que arrecadava, até por uma questão justificada, que foi o auxílio emergencial, foi auxílio para os governos estaduais e municipais por causa da pandemia, mas a gente tem que deixar a questão clara. Se é por isso, tudo bem, é justificado. Mas vamos olhar a questão de uma maneira transparente, pessoal, porque senão, se a gente ficar escondendo as verdades, né,
as pessoas pegam qualquer argumento para fazer qualquer discurso político e é uma desinformação geral. Concluindo, acredito que nos próximos meses essa inflação ela vai diminuir seu ritmo de aceleração, não só no Brasil, mas também no mundo, e se não houver nenhuma reversão do quadro da pandemia, nós teremos uma situação já normal em 2022. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Espero que aconteça. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like ou dislike. Estou pronto aí, dentro das minhas condições de conhecimento e desconhecimento também, a debater com você sobre o assunto. E até breve, gente.